O sol de fim de tarde pintava as ruas de Maringá com tons alaranjados e suaves, como se o próprio céu quisesse repousar sobre os telhados baixos do Jardim Léa Leal. 1990, e as calçadas de terra batida ainda guardavam as marcas de bicicletas, passos apressados de crianças e os cheiros simples do interior. Pão quente, café passado na hora e o aroma doce das goiabeiras do quintal. Naquela rua tranquila, vivia Irene Ribeiro, uma mulher de 30 e poucos anos, conhecida por todos pela doçura e pela força. Cabelos castanhos presos num coque apressado, avental florido e um olhar sempre preocupado, como se o coração dela nunca descansasse por completo. Morava com o marido, seu Álvaro, um mecânico de fala dura e mãos calejadas, e com o filho Daniel, de 6 anos, um menino curioso, falante e de um sorriso fácil que iluminava qualquer dia nublado. Daniel era o tipo de criança que fazia amizade até com os cães de rua. Adorava brincar de esconde-esconde com os vizinhos, especialmente com o pequeno Lucas, que morava na casa da esquina. Todas as tardes, depois do almoço, Irene deixava o menino brincar no quintal, enquanto ela cuidava da roupa ou preparava o pão para vender. E todas as tardes, quando o sol começava a se deitar, ela o chamava da janela. "Daniel! Vem lavar as mãos, meu filho, que já vai escurecer." Era uma rotina simples, segura, até aquele dia. O dia que nunca terminou. Naquela sexta-feira, 13 de abril de 1990, Irene acordou com uma sensação estranha. O vento estava diferente e o canto dos galos parecia distante. Daniel, animado como sempre, pediu uma moeda. "Mãe, posso ir na padaria? Eu quero comprar um pão doce. O seu João deixou eu ir sozinho ontem com o Lucas." Irene hesitou. Olhou para o filho, tão pequeno e confiante, segurando uma moeda de 100 cruzeiros nas mãos. "Vai só até a esquina, viu? E volta direto." Daniel sorriu, deu um beijo rápido na mãe e correu pela rua. O barulho dos chinelos se afastando foi a última coisa que ela ouviu. Minutos depois, quando Irene percebeu que o menino demorava mais do que o habitual, foi até o portão. A rua estava vazia, o ar pesado. Chamou o nome dele 1, 2, 10 vezes. Nada. Correu até a padaria do seu João, onde o cheiro de pão fresco se misturava com o desespero dela. "Seu João, o Daniel passou por aqui?" O padeiro limpou as mãos no avental e balançou a cabeça. "Hoje não, dona Irene. Não vi o menino, não." Foi o começo do fim. A busca. Em menos de 1 hora, todo o bairro estava na rua. Chamavam o nome de Daniel pelos becos, pelos terrenos baldios, pelos fundos do riozinho que cortava a estrada velha. Os vizinhos acendiam lanternas, os cachorros latiam e Irene, com os olhos arregalados e os pés descalços, caminhava como uma alma perdida. Ele nunca iria longe. Repetia, como quem tentava convencer a si mesma. A polícia foi chamada à noite. Carros com sirenes azuis iluminaram o bairro inteiro, mas nada foi encontrado. Nenhuma testemunha, nenhum vestígio. O menino simplesmente desapareceu. Nos dias seguintes, Maringá acordou em luto. Cartazes foram colados nos postes, promessas foram feitas nas igrejas e cada pôr do sol trazia uma nova lágrima no rosto de Irene. Seu Álvaro tentou ser forte, mas o silêncio dele pesava. Aos poucos, o casamento se desfez. Não por falta de amor, mas por excesso de dor. O casal já não sabia conversar sem se culpar. "Eu devia ter ido com ele", dizia Irene. "A culpa não é sua, mulher. O mundo é que é ruim", respondia Álvaro, com a voz embargada. Mas ele também carregava a culpa. No fundo, acreditava que, se tivesse levado o menino de bicicleta, nada teria acontecido. Anos se passaram. Irene envelheceu, mas nunca deixou de colocar um prato a mais na mesa, para o caso de Daniel voltar. Em 1998, quase 8 anos após o desaparecimento, algo inusitado aconteceu. Uma carta chegou sem remetente, endereçada apenas a Dona Irene, mãe do Daniel, com letras tremidas. Dentro havia apenas uma frase: "Ele está bem, não procure mais." E junto,
Um pequeno papel dobrado com um desenho infantil de uma casinha e um cachorro ao lado, exatamente como Daniel costumava desenhar. Irene quase desmaiou. Levou o papel à polícia, mas a carta foi considerada uma brincadeira cruel. Disseram que havia muita gente fazendo isso, aproveitando-se da dor alheia. Mas ela sabia. Algo dentro dela dizia que aquele traço era do filho. Nos anos seguintes, outras 2 cartas chegaram, sempre com frases curtas. Ele não esqueceu da mãe. Um dia vocês vão se encontrar, todas sem remetente. Todas com o mesmo papel dobrado e o mesmo tipo de escrita, entre infantil e desajeitada. Irene guardava as cartas num baú de madeira, junto com as roupas do menino, as fotos e o brinquedo favorito dele. Um carrinho vermelho de metal. A sombra da cidade. Em 2005, um novo morador se mudou para o bairro. Um homem chamado Dr. Renato Vasconcelos, médico, recém-chegado de Curitiba, comprou a antiga casa da esquina, a mesma onde morava o amiguinho de Daniel, o pequeno Lucas. Estranhamente, o homem parecia interessado em Irene desde o início. Cumprimentava-a sempre com gentileza, oferecia ajuda com as compras e uma vez até se ofereceu para consertar o portão velho. Mas havia algo no olhar dele que deixava Irene desconfortável. Um misto de compaixão e culpa. "A senhora é a mãe do menino desaparecido, não é?" perguntou certa vez com a voz baixa. Ela assentiu, surpresa. "Era", respondeu com dificuldade. "Já faz tanto tempo." Renato apenas balançou a cabeça, olhando o chão, e mudou de assunto. Naquela noite, Irene teve um sonho. Sonhou com o filho, já crescido, chamando por ela do outro lado de uma cerca, como se não conseguisse atravessar. Acordou chorando, com o peito doendo e o coração disparado. Sentia que algo estava prestes a acontecer. A revelação. No ano seguinte, um repórter de uma rádio local apareceu na casa dela. Dissera que estava fazendo uma série sobre crianças desaparecidas do Paraná. Pediu permissão para entrevistá-la. "Dona Irene, muitos casos daquela época foram arquivados, mas alguns tiveram desfecho. A senhora ainda guarda esperança?" Ela olhou para o repórter e por um instante pareceu envelhecer 20 anos. "A esperança é a última coisa que o tempo me deixou." Depois da entrevista, Irene começou a receber ligações estranhas, silêncios longos, respirações do outro lado da linha. Às vezes, vozes distantes que murmuravam seu nome. A polícia disse que poderia ser trote, mas ela sabia. Havia algo mais. Até que, numa noite chuvosa de julho, ela recebeu uma ligação diferente. Uma voz masculina, firme, com um tom sereno. "Dona Irene?" "Sim, quem fala?" Eu acho que sou o seu filho." O telefone escorregou das mãos dela. Por alguns segundos, não conseguiu respirar. A voz era calma, mas familiar. Um timbre que o tempo não apaga. "Daniel?" sussurrou. Do outro lado, silêncio. Depois, a mesma voz. "Eu preciso ver a senhora. Amanhã, às 6, na praça antiga da Igreja São Bento. Mas venha sozinha." O coração de Irene bateu tão forte que parecia querer sair do peito. Chorou a noite inteira, ajoelhada diante da imagem de Nossa Senhora, pedindo que fosse verdade. O encontro marcado. Na manhã seguinte, vestiu seu melhor vestido, o mesmo que usara no batizado de Daniel, e foi até a praça. A chuva havia parado e a névoa cobria as árvores. Esperou sentada no banco de madeira, com um lenço nas mãos e o coração disparado. Um homem de cerca de 30 anos se aproximou devagar. Usava um casaco escuro e um chapéu. Parou a alguns passos dela. "Dona Irene?" Ela o olhou nos olhos e por um instante o tempo parou. Havia algo ali. O mesmo olhar, o mesmo traço de sobrancelha, o mesmo jeito tímido de colocar as mãos nos bolsos. Mas antes que ela pudesse se levantar, o homem desviou o olhar. "Eu preciso contar algo antes que me odeie."
disse ele com a voz trêmula. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Quem é você? Ele respirou fundo. Meu nome é Daniel Vasconcelos. Fui adotado quando era criança. E só há pouco tempo descobri que minha mãe biológica era a senhora. O mundo pareceu desabar. Irene levou as mãos à boca, as lágrimas escorrendo sem controle. Meu filho, sussurrou sem acreditar. Mas ele abaixou a cabeça. Eu não me lembro de nada, só das cartas e de um homem, um senhor que me dizia que eu não devia voltar, que minha mãe me tinha deixado. O coração dela se partiu em 1000 pedaços. Isso é mentira, disse soluçando. Ele assentiu com os olhos marejados. Eu sei, e vim para provar isso. Ao longe, um carro preto estacionou. De dentro, saiu o Dr. Renato, o mesmo médico da casa da esquina. Quando Irene o viu, o sangue gelou. Daniel também o reconheceu. É ele, disse o rapaz com raiva. Ele era o homem que me levava quando eu era pequeno. O silêncio se espalhou pela praça. O passado inteiro, escondido por décadas, estava prestes a vir à tona. A chuva voltou a cair fina e constante, como se o céu chorasse junto com ela. Irene tremia, não pelo frio, mas pela avalanche de lembranças e medo que voltava com força. O médico, Dr. Renato Vasconcelos, caminhava em direção a eles, calmo, impassível, com aquele mesmo olhar estranho de quando se conheceram. Daniel ficou imóvel, as mãos cerradas. Ele era o homem que eu via nos meus sonhos, disse em voz baixa. O homem que dizia que minha mãe tinha me esquecido. Renato parou a poucos metros, abriu um leve sorriso e, com um tom de voz calculadamente tranquilo, disse: Então finalmente descobriu, não é, Daniel? Irene, chorando, se colocou entre os dois. O que o senhor fez com o meu filho? Gritou, a voz quebrando. Onde ele estava esse tempo todo? O médico a observou por alguns segundos, como quem contempla uma lembrança distante. Depois suspirou. A senhora não vai entender, dona Irene. Naquela época, eu era apenas um estudante de medicina e trabalhava com uma instituição de adoção em Curitiba. Eu morava perto daqui e vi o menino sozinho na rua chorando. Achei que estivesse perdido. Levei para o abrigo. Juro que levei, mas depois... Ele fez uma pausa. Depois não pude mais devolvê-lo. Mentira! Daniel gritou. Eu lembro de ter chorado, de ter pedido para voltar para casa. O senhor dizia que minha mãe me deixou. Renato abaixou os olhos. Eu não podia ter filhos. Minha esposa não podia engravidar. Ela viu o menino no abrigo e... Ele engoliu em seco. Eu inventei uma história, disse que era órfão, forjei documentos, fui um covarde e vivi com essa culpa por todos esses anos. O silêncio foi absoluto. Irene cambaleou, levando a mão ao peito. Daniel segurou-a antes que caísse. A senhora era uma boa mãe, continuou o médico com a voz trêmula. Eu via de longe, vi sua dor, vi os cartazes, ouvi as orações, mas eu já tinha ido longe demais. Irene chorava em silêncio. O coração, que durante décadas sustentou uma esperança impossível, agora doía com a verdade cruel que o tempo finalmente lhe entregava. O senhor me roubou a vida do meu filho, ela murmurou. Renato deu um passo à frente com os olhos marejados. Eu não peço perdão, eu sei que não mereço, mas vim para devolver o que tirei. E tirou do bolso um envelope amarelado. Aqui estão os papéis, tudo o que escondi, o nome verdadeiro dele, as assinaturas falsificadas, as cartas... Ele respirou fundo. Fui eu quem mandou. Eu queria que a senhora soubesse que ele estava bem, mesmo que não pudesse dizer a verdade. Daniel olhou para o homem com um misto de raiva e compaixão. Quis gritar, bater, mas algo o impediu. Talvez fosse o olhar arrependido daquele velho que agora parecia um farrapo humano. O senhor destruiu uma família, disse Daniel com voz firme, mas não vai destruir o que sobrou dela. Ele se virou para Irene,
segurou-lhe as mãos com ternura, e naquele instante ela viu, não o menino que partira, mas o homem que a vida lhe devolvia, marcado, diferente, mas ainda seu. A chuva cessou devagar. O tempo, enfim, parou de correr contra ela. Nos meses seguintes, Daniel e Irene tentaram recuperar os anos perdidos. Ele vinha visitá-la todos os fins de semana, trazendo flores, pão doce da padaria, o mesmo tipo de pão que ele fora comprar no dia em que desapareceu. Nas primeiras vezes, o silêncio predominava. Havia tanto a ser dito que as palavras pareciam pequenas demais. Irene olhava para ele como quem tem medo de piscar e perder de novo. Daniel observava cada gesto da mãe, o jeito de mexer o café, a maneira de ajeitar o cabelo, o riso tímido, coisas que sem saber também existiam nele. Com o tempo, a dor se transformou em uma calma estranha. Eles não falavam sobre o passado, falavam sobre o agora. Renato, o médico, desapareceu da cidade logo depois daquela manhã. Deixou um bilhete no portão de Irene. O tempo não devolve o que tirei, mas talvez o perdão possa aliviar o que resta. Nunca mais foi visto. Os anos continuaram passando como vento entre os dedos. Daniel, já com quase 50, construiu uma vida simples. Casou-se, teve filhos e todos chamavam Irene de Vó Ica. Ela envelheceu serena, o cabelo completamente branco e o olhar doce, ainda com aquele brilho de mãe que espera mesmo quando já recebeu o que esperava. Mas o corpo começou a fraquejar. As pernas doíam, a memória às vezes falhava. Ainda assim, ela fazia questão de sentar na varanda todas as tardes, com uma xícara de café, olhando a rua da esquina onde tudo começou. Agora asfaltada, cheia de casas novas. Daniel ia vê-la todos os dias. Ficavam horas conversando, rindo e lembrando. Mas havia algo que ele nunca havia dito. Um segredo que descobrira recentemente, guardado por respeito, talvez por medo de machucá-la outra vez. Até que uma tarde, vendo que a mãe cochilava na cadeira, ele sentou-se ao lado e falou, mesmo sem saber se ela escutava. Mãe, encontrei os papéis do abrigo. Descobri que o Sr. Álvaro procurou o Sr. Renato por anos, até o dia em que... A voz dele embargou. Até o dia em que morreu. Ele nunca desistiu da senhora, nem de mim. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Irene. Ela não estava dormindo. Eu sempre soube, disse com um sorriso fraco. Ele vinha no meu sonho, dizia para eu não ter medo. Dizia que o nosso menino voltaria. Daniel segurou a mão dela com força. Ficaram em silêncio, só ouvindo o vento e o canto dos pássaros. O sol começava a se pôr. O mesmo sol alaranjado de 1990. Irene olhou para ele e sussurrou. O tempo é um ladrão, mas também um mensageiro. Como assim, mãe? Perguntou ele. Ele me tirou você, mas foi ele quem te trouxe de volta. Na manhã de 17 de setembro de 2024, o céu de Maringá amanheceu lilás. Irene acordou mais cedo do que o habitual. Vestiu um vestido florido e pediu para Daniel levá-la até a igreja São Bento, a mesma onde se reencontraram pela primeira vez. Hoje é um bom dia para agradecer, disse ela, sorrindo. Entraram juntos de mãos dadas. Ela se ajoelhou diante do altar e ficou alguns minutos em silêncio, olhos fechados, como quem conversa com alguém invisível. Depois, levantou-se devagar, olhou o filho e disse, agora posso descansar. Naquela noite, ela se deitou sem dor, sem medo, sem culpa. Partiu em paz, no sono, com um leve sorriso no rosto. Daniel, ao encontrá-la pela manhã, sentiu uma mistura de dor e gratidão. Chorou sim, mas era um choro leve, de quem entende que o amor verdadeiro nunca morre, apenas muda de lugar. No velório, a cidade inteira apareceu. Velhos vizinhos, amigos, gente que lembrava do caso do menino desaparecido de 1990. E no meio das flores e velas, Daniel colocou o pequeno carrinho vermelho de metal nas mãos frias da mãe. Agora você pode me ver brincar de novo, mãe, sussurrou. Ao lado do caixão,
Havia um envelope deixado por Irene com seu nome. Dentro, apenas uma carta escrita à mão, com letras trêmulas. Meu filho, se um dia você ler isso, é porque já fui me encontrar com o seu pai. O tempo me roubou a juventude, mas me devolveu o que havia de mais precioso, você. Quando eu chegar lá, vou dizer a ele que nosso menino voltou e que aquele último abraço na praça foi o primeiro de uma nova vida. Nunca se culpe, meu amor. Você não se perdeu. Apenas foi guardado por um tempo maior do que o nosso entendimento, com amor eterno. Mamãe! Daniel chorou, abraçado à carta, e naquele momento teve a estranha sensação de sentir o cheiro de pão doce no ar. O mesmo aroma da padaria da esquina, o mesmo de 34 anos atrás. Levantou os olhos e por um instante jurou ver a mãe sorrindo à distância, de vestido florido, segurando o menino de 6 anos pela mão. Ela o olhou e acenou. Depois, desapareceu com a luz do entardecer. Meses depois, Daniel voltou à casa antiga onde cresceu. A mesma rua, o mesmo quintal, o mesmo balanço de madeira. Comprou a casa e reformou. No portão, colocou uma placa com letras simples: Casa de Dona Irene, onde o amor esperou o tempo. E todas as tardes, os vizinhos viam Daniel sentado na varanda, olhando o pôr do sol. Diziam que ele às vezes sorria para o nada, mas quem olhasse com atenção veria que ele não estava sozinho, porque há encontros que o tempo adia